volta com o Manhã Boa Nova e o Café com Viola é realizado mensalmente no Teatro Ponte Alta. Ele comemora no dia 1º de abril, domingo, das 10 às 13 horas, um ano de encontros saudosos, brindados com o melhor da música sertaneja de raiz. Sob a calorosa coordenação de Vera Bianca e Guaru, o evento tem entrada franca e classificação livre. O encontro vem acontecendo tradicionalmente no primeiro domingo de cada mês, e os participantes e as pessoas apaixonadas por música caipira encontram um ambiente acolhedor no qual o objetivo é estreitar laços entre o público e os violeiros. A iniciativa também fortalece a luta pela preservação da cultura musical sertaneja, bem como ajuda na consolidação e perpetuação desse legado. A participação é livre e por ordem de inscrição. Além de renomadas duplas da cidade, o convite também se estende aos músicos de municípios vizinhos como Arujá, Mogi das Cruzes, Santa Isabel, Guararema, São José dos Campos. Café com Viola dia 1º de abril, mas é todo primeiro domingo do mês, às 10 horas da manhã, no Teatro Céu Ponte Alta. O endereço é na Rua Pernambuco, 836, Jardim Ponte Alta. Entrada aí é grátis, tá bom? E sobre a Semana Santa, né, é importante destacar uma coisa: o respeito que devemos às práticas católicas nesta época, desde a chamada época por nossos irmãos, denominada de Quaresma, até as lembranças históricas, na maioria das cidades revividas, do sacrifício e ressurgimento de Jesus. Para a doutrina espírita, não há a chamada Semana Santa, nem tampouco o sábado de Aleluia ou domingo de Páscoa, embora nossas crianças não consigam ficar sem o chocolate pela forte influência da mídia do consumismo aproveitador da data. Ou o Senhor morto, como diz, né? Precisamos pensar se é coerente com a prática espírita o desejar Feliz Páscoa, a comemoração de Páscoa em centros espíritas ou até mesmo a alteração da programação espírita nos centros, em virtude de tais feriados. Como é que o espiritismo, então, encara a Páscoa, Sexta-feira Santa, por exemplo, aí, Kátia? Então, não encara, né? Não encara. Porque no espiritismo nós não temos datas religiosas a se comemorar. Muito pelo contrário, a gente esclarece, a doutrina nos esclarece que nós precisamos nos desapegar de todos esses hábitos religiosos que foram constituídos aí ao longo dos milênios na humanidade. Isso é para o espírita, que fique bem claro. Isso não é para o católico. Essa lição que a gente está falando hoje sobre não comemorar Páscoa, sobre não desejar Feliz Páscoa, sobre não desejar Feliz Natal, que é um hábito. É um hábito. É um hábito, é um costume até automatizado nas pessoas. A gente aprende que nada disso é necessário. Porque, primeiro, foi constituído pelo homem. Nada de divino tem nisso. Foi por uma necessidade de ordem, uma necessidade de poder, uma necessidade de mandar em alguns povos, que foram se criando essas datas. Não comer carne, né, na sexta-feira, né, Kátia? Também. Tudo isso foi criado para se manter o poder. Edson? Então, nós somos herdeiros disso tudo, né? Eu vejo assim, eu já vi discussões sérias sobre isso, né? De gente que concorda, gente que não concorda. Que nem domingo agora, nós temos um trabalho com crianças carentes, e aí, vai dar o ovo ou não vai dar o ovo? Tem essa questão. E aí, eu como presidente da Casa Espírita, às vezes eu tenho que tomar algumas decisões. A minha decisão, ela vem sendo pelo seguinte: como nós somos herdeiros disso tudo que está aí, e a gente não pode impor as coisas, porque a doutrina espírita tem que ser conquista. As pessoas têm que conquistar a sua liberdade de pensamento, de raciocinar de forma diferente. E a gente tem que ir orientando as pessoas para isso. Tá certo? Então, a minha orientação sempre é a seguinte: olha, já tem o evento, a gente vai fazer alguma coisa, então vamos aproveitar e tentar agora, em cima disso, mostrar para as crianças, explicar como é que não é, para que elas vão, aos poucos, adquirindo essa consciência. Porque lá na frente, quando elas formarem a consciência exata, elas falam: puxa, eu não preciso disso. Tá certo? Esse é o respeito pelo diferente. Então, porque a gente nunca pode esquecer que a Casa Espírita, ela recebe gente dos mais variados níveis de entendimento, e nem todo mundo está equalizado. Sim. Então você tem que respeitar essas diferenças. Então, por exemplo, eu sempre insisto, tem coisas que é falado numa palestra lá no salão,
que já não é falado numa sala de aula. Então, tem coisa que é dito numa sala de aula que não é dito no salão. Porque se você fala no salão, você afasta as pessoas, entende? Então, você primeiro tem que dar a base para que elas permaneçam, ou seja, elas aprendam a se libertar das amarras. E lá na frente, quando elas estiverem mais preparadas, você dá a condição para que ela assuma, né? Ela comece a pensar por si. Tá certo? Até porque o ovinho de Páscoa, gente, não tem absolutamente nada de religioso. É totalmente comercial. Então, não tem nem ligação. Exatamente. Mas aí também já entra o Natal, né? Já entra outras datas também comemorativas. Entendeu? É a parte comercial da coisa. E aí, Consumismo. ok, faz parte. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de É o que Deus. eu falei, nós somos herdeiros disso aí, né, Kátia? Então, Sim. eu acho assim, a gente tem que ter respeito pelas diversidades e respeito pela capacidade de compreensão que as pessoas têm das coisas. Tá? Eu uma vez tive uma discussão, no bom sentido, com um dirigente de uma instituição federativa, onde ele disse que nós tínhamos que preservar a pureza doutrinária. E por isso ele, por exemplo, deu um exemplo em que ele tinha sido convidado para ser padrinho de casamento de um amigo de infância dele. E ele recusou, declinando, porque a doutrina espírita não tem rituais e ele não... Não quis. Eu fiquei pensando, eu falei, você me desculpe, mas eu iria. Mas como? Você, como presidente da Casa Espírita, você tem que preservar. Eu falei, mas qual é o problema? Quer dizer que a doutrina espírita, dentro da Casa Espírita, eu não vou fazer um casamento dentro da Casa Espírita. Agora, eu ir lá como padrinho de casamento de um amigo de infância, Você foi convidado. é isso que eu vou passar para as pessoas que é a doutrina espírita? É isso? Dessa associação, você se criar um nicho, um núcleo que não se mistura, por exemplo, ou que não está presente, como é que você vai transformar o mundo se você se afastar do mundo? Tá certo? O papel do espírito é no mundo. Ele não é dentro da casa espírita. Por isso que eu acho que a gente tem que preservar e tem que respeitar as diferenças. As pessoas sempre me perguntam, Kátia, você faz casamentos? Porque eu sou locutora, né? Aí eu falo assim, eu posso celebrar a união de duas pessoas que se amam, sim. Nesse sentido, sim. Não há problema algum. Mas não dentro de um centro espírita, não dentro de uma religião qualquer que seja, porque eu estou fazendo a parte de união sentimental, independente da religião dos seres. Então, respeitando a condição e religiosidade de cada um, mas fora, não me peça para fazer dentro de um centro espírita, porque eu vou estar ofendendo a filosofia daquela casa. Não me peça para fazer numa igreja, porque lá eu não vou poder fazer, porque eu não sou padre. Primeiro você nem vai entrar lá. Exatamente. Não me peça para fazer numa casa evangélica, porque eu vou estar ofendendo. Então, não, Kátia, eu quero que você faça um evangelho celebrando a nossa união. Orações para as pessoas. Sem problema. Eu já fiz alguns também. É diferente. Eu já fiz alguns casamentos também, né, num buffet. Agora, eu queria só dar um exemplo disso que eu estou falando, que nós tivemos um exemplo recente. O Manuel Bento passou por uma transformação. Nós saímos de um espaço e fomos para outro, tá certo? E ali, nós tínhamos um quadro do Cristo que é antiguíssimo, desde 1957, 58, que esse quadro está lá, no Manuel Bento. Aí você tirou. Não, as pessoas queriam que eu tirasse. Uma parte queria que eu tirasse, uma parte queria que eu deixasse. Aí entra você para decidir. Então, é assim, eu costumo pensar da seguinte forma, eu hoje não preciso mais do quadro, hoje. Mas quando eu cheguei no Manuel Bento lá em 1985, a primeira coisa que me apaziguou foi ver aquele quadro. Entende? Por quê? Porque eu tinha uma ideia totalmente estranha, eu achava que, eu não conhecia nada de doutrina espírita, eu achava que aquilo ali ia ter atabaque, ia ter... Né? Quando eu vi aquela música suave tocando e o quadro do Cristo, aquilo me... Foi o que te acolheu. E me apazigou. Mas isso há 1985 para cá, quantos anos atrás? Os tempos são outros Mas também. quantos estão chegando agora? Então, hoje eu não preciso agora. E os que estão chegando? Entende? É por isso que eu falei que tem coisas que você faz lá no salão, onde tem um grande público, e tem coisas que você faz em sala de aula. São públicos distintos. Cada um preparado para ouvir de acordo com a sua capacidade de entendimento.
Eliette Ribeiro entrevista o professor especialista em hospitalidade, é o Sidney Castro, que fala sobre o controle do estresse emocional. Essa é a parte 1 da entrevista. Vamos acompanhar, acompanhe aí. Entrevista com Eliette Ribeiro. O professor especialista em hospitalidade, Sidney Castro, vai ministrar palestra durante o encontro Saúde Emocional, no evento realizado na Skin Max. O evento vai abordar temas ligados ao estresse emocional, profissional e pessoal, e a qualidade de vida com uma linguagem clara e objetiva. E para conversar conosco, nós estamos em contato com o professor o Sidney Castro, que é professor universitário há mais de 19 anos, com formação em educação física e mestrado em hospitalidade. Professor Sidney, é possível controlar o estresse emocional e alcançar a qualidade de vida profissionalmente e pessoalmente também? Sim, Eliette, olá, tudo bem vocês, seus ouvintes? O que eu posso informar a vocês é que o estresse, ao contrário do que muitos pensam, ele é positivo em nossa vida. Ele traz para nós mecanismos que nos tornam preparados para a ação ou fuga de alguma situação estressante que nós temos em nossa vida. Portanto, ele não deve nunca ser pensado como eliminação, e sim como controle e diminuição. E hoje a gente sabe sobre técnicas que existem para interromper o ciclo do estresse constante, para que a pessoa possa entrar em equilíbrio. E a qualidade de vida nada mais é do que a busca por esse equilíbrio físico, mental, espiritual, né, e inclusive social. Isso é importante a gente refletir. E, professor Sidney, as pessoas atualmente estão apresentando mais estresse emocional do que as pessoas há um tempo atrás? Sim, exatamente isso está acontecendo na pós-modernidade. O estresse não era algo muito falado até a década de 80, ou seja, em 1976 é que nós tivemos os primeiros estudos sobre os efeitos do estresse no organismo humano, e nós estamos vivendo uma época de muito bombardeamento de informações, além de pressões econômicas, financeiras, pessoais, e isso tudo gera uma série de estímulos estressores que estão cada vez maiores na vida do ser humano. Portanto, refletir sobre isso hoje é fundamental e que não se falava até pouco tempo atrás. É isso aí, Eliette Ribeiro está de volta aí na próxima segunda-feira, mas tem a parte 2 dessa entrevista ainda com o Sidney Castro que a gente traz daqui a pouquinho, tá bom? Vamos continuar falando do dia de hoje? Sexta-feira Santa, tem toda essa história aí. E o que nós podemos dizer aí para as... Então, aí você retira tudo que você falou. Então. Não. Nós sofremos tanto influência dos católicos que o nosso calendário oficial é todo baseado em feriados católicos. É verdade. É interessante isso, muito né? Muito interessante. E aí fica difícil você contrapor, sendo que você sai para a vida e a vida te mostra totalmente... Ou você se isola, como eu falei aqui, Exato. né, Kátia? Ou você convive e tenta mostrar para as pessoas, através dos seus exemplos. Sem impor, né? Sem impor, através dos seus Exatamente. exemplos, que aquilo não é mais necessário. Mas você, para mostrar que não é necessário, você tem que conviver, infelizmente. Infelizmente. O que nós podemos falar aí para as famílias, né? Que tem em casa parentes com religiões de hábitos diferentes, discutem frequentemente por esses motivos. O que a gente pode passar de mensagem aí, Kátia? Então, você sabe que eu tenho 7 irmãos. E desses 7, 4 são evangélicos. Olha só. Meu pai era espírita, ele inclusive dava aula na Federação Espírita. Então, é muito... Você vê uma família de um jardim de flores totalmente diferentes um do outro. E a gente sempre se deu muito bem, respeitando o espaço de cada um, respeitando as diferenças, né, de datas, de comemorações, de respeito, de necessidades, principalmente. É o respeito que vale, sempre. Houve um facilitador, que foi o meu pai, porque por ele ser espírita, ele entendia justamente esse respeito. Então, facilitou.
Ao passo que numa casa onde os pais sejam ou católicos ou evangélicos, aí muda um pouco de figura, a gente sabe disso. Mas a gente, uma vez tomado consciência, entendendo, vai saber respeitar, vai saber entender e vai saber levar da forma mais suave possível. Eu, pelo menos, entendo assim. Também. Edson? A Kátia teve sorte de ter um pai espírita na acepção da palavra. De fato. Porque o espírita, de fato, é esse que respeita as diferenças, tá certo? Ele não vai impor sua doutrina. Verdade. Porque ele tem uma compreensão exata de que cada um tem a sua... Como falou o André Marosso aí, né? Dos talentos, cada um tem o seu nível de entendimento e de capacidade das coisas. Sem dúvida. Você não pode impor a doutrina, as suas ideias e tal. Então, o respeito acima de tudo, o exemplo também acima de tudo. Você não vai conquistar ninguém falando. Você vai conquistar as pessoas agindo. Tá certo? Tanto que você vê os alunos, por exemplo, eles comentam isso, né? Que quando passa tipo 1 ano, 2 anos de estudo lá nas casas, eles começam a dizer que as pessoas notam as diferenças neles. Que as pessoas mais notam as diferenças do que eles mesmos. As pessoas comentam, puxa, como você está diferente. E o que é que torna ele ser diferente? A atitude, o exemplo. Tá certo? Nada melhor do que o exemplo, né? E o respeito às diferenças. E é engraçado que quando o respeito é verdadeiro, é natural, as pessoas passam a te respeitar também e param de te convidar para as coisas. Porque fala assim, ela não curte esse tipo de situação, ela não comemora. Isso não então, quer dizer que não goste mais ou menos de você, tá certo? Não, absolutamente. Então, a coisa acontece naturalmente. Porque e cada um vai vivendo as suas vidas. Porque o respeito, Kátia, é uma mão de via dupla, né? Exatamente, Você respeita lá. E tem que ser natural. É recíproco, né? E tem que ser natural. Tem que ser natural. Acontece, vem, né? Espontaneidade. Você falou da sua família e na minha casa também, né? O meu pai é espírita, minha mãe é evangélica, minhas 2 irmãs são evangélicas também e eu e meu irmão somos espíritas. Então ficou bem dividido aí. No nosso Evangelho no Lar, o que meu pai fez? Pegou aí o Fonte Viva, o Vinha de Luz, que vem com uma citação em cima, bem antes de começar o capítulo, que é da Bíblia. Exato. Então ele lê, e aí minha irmã pega onde tá, que versículo ali e tal, pega na Bíblia, lê também, né? E a gente estuda junto. Depois meu pai lê a parte, né, do livro que tá explicando. Então é uma dica aí para as pessoas, familiares com religiões diferentes, até pro Evangelho no Lar, gente. Não tem essa, né? Tudo dá pra gente encaixar, fazer sem discussões, é claro. Exato. E aí, o que você tem de experiência, uma dica também para as pessoas quanto a isso? Quanto a isso é assim, se não houver essa abertura como tem no seu lar, como teve no meu, respeite. Faça no seu cantinho o seu estudo, não imponha jamais nenhuma ideia, porque isso não é proveitoso para ninguém, nem para a gente e nem para quem pensa diferente. E nem é ser espírita. E nem é ser espírita. Tem exatamente. Muitos ouvintes que a gente recebe aqui que o marido é diferente da religião da esposa. Tem muitas pessoas que passam depoimentos para nós nesse sentido, Edson. A religião não pode ser o divisor de água, gente. De forma alguma, De é o forma contrário. alguma. Né? Uma das questões básicas que a gente faz lá para os alunos lá que começam é essa: se ele já tentou convencer alguém dos conceitos espíritas e como é que foi. Por quê? Justamente para fazer as pessoas pensarem. Você não tem que precisar convencer ninguém. Tá certo? É o exemplo que vai fazer as pessoas se convencerem. Então, você acaba notando que muitas pessoas acabam trazendo os familiares pelo exemplo. Né? Eles começaram a se modificar, começaram a ter atitudes diferentes em casa, em relação às reações que tinha antes. E aí as pessoas falam, puxa, onde você está indo está te fazendo bem, eu também quero conhecer. É verdade. Tá certo? E acabam trazendo. Então, hoje lá no Manuel Bento, olha, é bacana você ver o número de casais fazendo curso juntos, filhos com pais. É um negócio assim muito interessante. Muita gente que passa por lá. Não, é interessante. Eu tenho notado vai muito junto isso. Os familiares, é muito bacana. Mas é fruto disso, né? É fruto disso. E entender de vez que se as pessoas, mesmo com o seu exemplo, decidirem não mudar, sem problemas, sem cobranças. A gente não pode achar que as pessoas precisam ir para o espiritismo porque só assim vão evoluir. Não. Cada um ao seu tempo, com a sua forma, no momento exato, do seu jeitinho.
Paciência. É, né? e aí eu vou fazer um gancho com o que a gente estava falando antes, que a Cátia falou, cada um no seu tempo. Então, dentro da casa espírita também tem isso. Cada um no seu tempo. Não adianta você querer equalizar todo mundo por um estudo mais aprofundado, porque você vai afastar um monte de gente que não está preparada para aquilo ainda. Não está no mesmo nível. Ali Tem que ter você tem que ter as diferentes abordagens de acordo com o público e com o entendimento de cada um. Tá certo? Só para a gente falar mais um pouquinho, então, da visão espírita, né, da Semana Santa, já que a gente está nesse dia de sexta-feira aqui no Manhã Boa Nova. O Edson trouxe aí o procedimento da casa espírita dele, né? A gente sabe que você frequenta também, é uma outra casa espírita, né, Kátia? Tem algum procedimento que você acredita ou que tenha na casa, no chamado aí sábado de Aleluia, domingo de Páscoa? Como que é? Fecha, não fecha? Como que é essa? Não, o trabalho normal de assistência espiritual, atendimento fraterno, que nós lá chamamos de orientação. A pessoa vem, quer fazer uma assistência espiritual, passa por um orientador, que muitas casas chamam de atendimento fraterno, onde ele vai bater um papo. Legal. E aí ele é encaminhado para assistir uma palestra pública, onde essa palestra é baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, e depois vai fazer a sua assistência espiritual. Dia normal, como qualquer outro. Muito bom. Vamos para o intervalo? A gente volta daqui a pouquinho, então não sai daí.